Pessoal, começo agradecendo mais uma vez a todo mundo que curte, que compartilha, que participa do bate-papo, que acompanha os programas e, por exemplo, o Bola no Corpo, que foi exibido nessa última segunda-feira. Lá no Bola do Corpo, com o Valmir Gomes, eu falei sobre uma possível formação ideal do Atlético. Não só para quinta-feira, não para o jogo do Internacional, mas acho que para a sequência da temporada. Apenas uma competição para o Atlético agora e uma possibilidade muito interessante de o Furacão ter uma equipe muito sólida que marque e que jogue, que proponha o jogo. Esse time ideal é claro que tem o Bento no gol, mas o Bento ainda não está inteiro, dificilmente ele vai jogar contra o Internacional e, vamos lá, o Léo Link está representando muito bem, está dando conta do recado. Inclusive, mesmo na vitória sólida sobre o Flamengo, o Léo Link teve duas intervenções muito interessantes, a mais bonita delas num chute do Pedro, que estava indo na gaveta e o Léo Link conseguiu defender. Mas dali para frente, Madison, até o Bruno Pérez entrou no último jogo, mas Madison, por enquanto, lateral direito titular. Com Kaká e Thiago Heleno, eu acho que a dupla de zaga já não há mais nenhuma discussão em relação aos dois. O Kaká é muito bom zagueiro e vem jogando bem. E no jogo do Flamengo, o esquema mais próximo do 4-4-2 do que do 5-3-2 fez com que o futebol do Thiago Heleno também crescesse, formando uma boa dupla, Kaká e Thiago Heleno. E o Esquivel que fez contra o Flamengo o seu melhor jogo, mas disparado o seu melhor jogo, marcando bem, ocupando bem o setor esquerdo e também saindo para o apoio. Ele deu um passe para o Pablo que o Pablo quase fez um gol. Foi um belíssimo lance do Esquivel, uma arrancada inclusive própria dele. Então, defesa aí montada. Passemos para o meio-campo. Meio-campo, Fernandinho e Eric, eu acho que não há discussão nenhuma em relação a isso, apesar de que Alex Santana e Christian sempre pedem passagem, e Vitor Bueno e Zapelli. Muito do resultado do Atlético contra o Flamengo passa por Vitor Bueno e Zapelli. O que os dois produziram e como os dois conseguiram jogar juntos deixaram uma certeza para todo mundo, que ninguém era louco de ficar pedindo isso desde a chegada do Zapelli ao Atlético. Assim como não era maluquice nossa pedir que Terans e Vitor Bueno jogassem juntos. Mas a minha sensação, é claro que é uma sensação conectada a um resultado e que ainda precisa ser avaliada em outros jogos, mas a sensação que eu tive na quinta-feira foi que Zapelli e Vitor Bueno encaixaram muito bem para jogar um com o outro. Então, se os dois encaixarem, o Atlético já com esse meio-campo, com Fernandinho e Eric, que marca e joga, e o Zapelli e o Vitor Bueno também colaborando na parte defensiva, o Atlético fica fortalecido. Sem contar o ataque, que teria os dois melhores jogadores do Atlético ofensivamente, que são o Vitor Roque e Canóbio. Vitor Roque a gente não precisa nem falar. E o Canóbio cresceu muito nos últimos 4, 5 meses. Vem fazendo uma temporada boa, mas recentemente vem vindo muito bem. E é só a gente lembrar como nos piores jogos da era Wesley Carvalho, às vezes era o Canóbio que conseguia se salvar, porque a bola não chegava no Vitor, a defesa tinha dificuldades, o meio-campo não criava, e o Canóbio fazia das tripas coração para criar oportunidades para o Atlético, às vezes sendo obrigado a marcar lá na linha de fundo e cruzar o campo inteiro para produzir. Mais perto do gol, numa função mais próxima dele, e assim, o Canóbio, ele não precisa ser um atacante junto com o Vitor Roque. Ele pode ser tanto um atacante de lado, numa linha de 3, um atacante de meio, numa linha de 3, sabe? Com o Vitor Bueno ocupando um pouco mais o setor, do outro lado a presença do Zapelli, abrindo o corredor para os outros jogadores das laterais, o Madison e o Esquivel, e o Atlético assim teria um jogo até mais fluido na frente. E o Vitor Roque lá para finalizar. Se você for olhar, eu não consigo ver dentro do elenco do Atlético um outro time que seja tão equilibrado. Com o Christian, o Atlético talvez ficasse mais forte no meio-campo, com mais presença, mas aí teria que ver quem sairia. Zapelli, Vitor Bueno, Eric, né? Talvez com o Eric o Atlético perdesse um pouco de poder de marcação. Com o saindo um Vitor Bueno para entrar o Christian, o Atlético perderia um pouco na criatividade, naquele passe decisivo. Por isso que, assim, o Christian seria o 12º jogador desse time. E o Alex Santana também é outra opção muito interessante, assim como o Pablo, o próprio Bruno Pérez,
a recuperação do Pedro Henrique, né? O Atlético teria condições de ter um elenco forte para ter também peças bastante interessantes de reposição. Então, eu acho que esse time, com Bento, nesse caso o Léo Link, Madison Kaká, Thiago Heleno Esquivel, no meio-campo, Eric Fernandinho, Zapelli e Vitor Bueno, na frente Canobi e Vitor Roque, é o time ideal do Atlético. E você, o que acha? Comente, participe, curta, compartilhe, faça o canal comigo, que eu vou ficar muito feliz. Um abraço.